Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise profunda e super entusiasmada de uma obra que é, sem exageros, verdadeiramente transformadora. Hoje a gente não vai apenas olhar para dados frios do esporte. Vamos, na verdade, abrir as páginas de um manual atemporal, lindamente preservado sobre o florescimento humano. O livro Psicologia Positiva aplicada ao esporte e ao exercício físico vai absurdamente além de táticas ou de treinos físicos exaustivos. É uma exploração fascinante de como a mente humana pode alcançar a grandeza, a alegria e a superação absoluta. É um privilégio enorme guiar esta nossa jornada de descobertas sobre o que há de melhor no espírito humano, destrinchando conhecimentos valiosos de todos os 12 capítulos dessa obra, que servem tanto para o atleta de elite quanto para quem simplesmente busca a excelência na própria vida. Certo? Vamos mergulhar nisso. Nossa jornada de hoje vai passar por 6 pilares fundamentais, que funcionam como um índice ancestral para nos guiar. A gente começa com o despertar da psicologia positiva, passando pelo flow, paixão e emoção, em seguida o poder da motivação e a autoeficácia no alto rendimento. Depois entraremos na resiliência e inclusão, até culminar de forma muito tocante em o esporte como protetor da vida. E aqui entramos na nossa primeira sessão, o despertar da psicologia positiva e a grande mudança de paradigma no condicionamento mental. Para mapear essa evolução histórica da mente atlética, unindo o que vemos no primeiro e no 8º capítulo do livro, percebemos que a ciência precisou passar por uma revolução monumental. Nos anos 1970, o foco da psicologia do esporte era quase 100% na patologia. A lente dos pesquisadores estava travada apenas na dor, na ansiedade extrema, no estresse. Mas aí, nos anos 1990, ocorreu uma virada de chave incrível com a ascensão da psicologia positiva. A comunidade científica decidiu desviar o olhar apenas daquilo que estava quebrado para focar ativamente em cultivar as fortalezas humanas. E foi nos anos 2000 que vimos essa abordagem fantástica chegar e se integrar de vez ao cenário esportivo no Brasil, consolidando um foco super vibrante no potencial humano. Isso ilustra brilhantemente a essência dessa transição. De um lado, a psicologia tradicional, que historicamente buscava corrigir déficits, tentar remediar a ansiedade e apagar incêndios com o temido burnout. Do outro, a psicologia positiva aplicada ao esporte, que eleva o jogo para um patamar completamente diferente. Ela foca na construção contínua de forças de caráter, no estímulo ao bem-estar profundo e no alcance daqueles estados ótimos de performance. É uma mudança de paradigma belíssima. Deixamos de ser meros curadores de fraquezas para assumirmos o papel de verdadeiros arquitetos das virtudes humanas no alto rendimento. Avançando para a nossa seção 2, Flow, Paixão e Emoção. Vamos entender a fundo os estados internos da maestria atlética. Quando falamos de arquitetar virtudes, chegamos diretamente àquelas experiências emocionais internas que fazem o esporte ser algo quase que transcendente. No segundo capítulo, somos apresentados ao estado de flow ou fluxo, um conceito maravilhoso cunhado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O flow é basicamente um estado de graça mental absoluto. É aquele momento mágico no esporte em que a imersão é tão perfeita que a noção de tempo muda e a autoconsciência simplesmente desaparece, o foco é cirúrgico e a pessoa sente um prazer intrínseco, indescritível, apenas pelo ato de realizar a ação. É a mente e o corpo de fato operando em sua capacidade máxima de harmonia. Mas o que mantém um atleta persistindo dia após dia em busca desse momento de flow? A paixão! E o capítulo 7 da obra traz uma sabedoria gigante sobre o modelo dualístico da paixão. Prestem bem atenção nessa diferença. A paixão harmoniosa é aquela que liberta. Ela permite que a prática esportiva ocupe um lugar saudável e incrivelmente sustentável na identidade da pessoa. Já a paixão obsessiva é uma armadilha. Ela aprisiona, gera culpa e acaba ditando o valor da pessoa apenas pelo placar. Cultivar, então, essa paixão harmoniosa é o grande segredo para se ter uma vida esportiva que dure a vida toda, repleta de alegria e não de amarras. Obviamente, para gerenciar essas paixões todas é necessária muita habilidade. É por isso que o capítulo 3 mostra o esporte como uma arena crítica para o desenvolvimento da inteligência emocional, usando o método Huller. São 5 passos muito precisos: reconhecer, compreender, rotular, expressar e regular as emoções. Então, a cada treino e competição, não estamos só exercitando músculos, estamos construindo um laboratório emocional formidável para a vida. A gente aprende a reconhecer uma frustração, entender o porquê daquela raiva e a regular tudo isso no meio da pressão de um jogo. É a resiliência sendo construída passo a passo.
Chegamos então à seção 3, o poder da motivação. O verdadeiro combustível cognitivo que impulsiona o desempenho humano. Para suportar aquela rotina de treinamentos esmagadora, precisamos de um motor forte. E aqui, juntando insights dos capítulos 6 e 9, a teoria da autodeterminação brilha muito. Trazendo dados reais de pesquisas com equipes de altíssimo nível, como um time de vôlei profissional, a gente consegue ver do que esse combustível é feito. Olha só os dados. 45% do perfil vem da motivação intrínseca, que é o puro prazer interno pelo esporte. Cerca de 40% é motivação extrínseca, como os troféus, dinheiro e reconhecimento. O fato incontestável é que, embora os prêmios importem, é a força interna genuína, a autodeterminação, que vai evitar o abandono precoce e garantir a excelência sustentável a longo prazo. Isso nos leva perfeitamente à seção 4, autoeficácia no alto rendimento. A inabalável crença na capacidade. Vamos avançar e ver como isso se constrói na base de tudo. O alicerce mais absoluto da resiliência e do sucesso atlético é a autoeficácia. E o capítulo 4 traz essa ideia genial do Albert Bandura. Não confundam autoeficácia com um pensamento positivo ingênuo. Estamos falando de uma convicção psicológica profunda, enraizada nas próprias capacidades de organizar os recursos mentais e físicos necessários para buscar a vitória. A crença interna, de certa forma, dita o próprio destino esportivo. Quem acredita fortemente ter a capacidade, mobiliza uma energia de forma drasticamente mais poderosa do que quem duvida de si mesmo na hora do vamos ver. E uma revisão sistemática espetacular, lá no capítulo 10, coloca isso em perspectiva prática. O abismo entre esses dois perfis é enorme. Quem tem baixa autoeficácia entra no jogo literalmente só para não perder. Evita falhas a todo custo e convive com uma ansiedade gigante. Em compensação, quem domina a alta autoeficácia encara o desafio de peito aberto. Eles demonstram uma persistência que é fora do comum diante do erro, transformando cada contratempo em degrau para a vitória. Ou seja, a autoeficácia supera de longe os atletas que são movidos apenas pelo medo irracional do fracasso. Entramos agora numa seção que exige muita empatia, a seção 5, resiliência em inclusão. É o verdadeiro triunfo absoluto sobre adversidades severas. Agora, o que é realmente interessante sobre este slide é o peso maravilhoso desta pergunta. Como a nossa mente é capaz de superar adversidades tão extremas? O capítulo 5 nos leva ao universo dos atletas paralímpicos, e é impossível não sentir um impacto profundo. Estamos observando indivíduos que passaram por amputações severas, acidentes gravíssimos, deficiências extremas e, mesmo assim, encontram no esporte não apenas uma forma de sobreviver, mas um palco para o mais alto rendimento humano. A prática esportiva reconstrói a autoestima desses gigantes passo a passo, devolvendo um empoderamento monumental e um senso de controle sobre as próprias vidas. E é crucial entender, lendo o capítulo 11, que essa resiliência toda não é de forma alguma um dom genético raro que caiu do céu. Nada disso. Ela é uma habilidade que é construída e lapidada. A gente desenvolve resiliência aprimorando a autonomia, fortalecendo a empatia, criando estratégias eficazes para enfrentar o dia a dia e apurando a nossa competência social. O esporte atua como aquela forja perfeita, onde o calor dos desafios transforma indivíduos que antes poderiam se sentir vulneráveis em verdadeiras fortalezas humanas extremamente blindadas. O que nos traz, com muita emoção, a nossa sexta e última sessão. O esporte como protetor da vida. Um escudo definitivo contra o desespero. Então, o ponto crucial é exatamente este. Chegamos à resolução emocional mais profunda de toda a obra. No capítulo 12, a análise atinge um tom de muita gravidade e esperança, mostrando que o esporte ativamente salva vidas. Há uma realidade muito dura envolvendo o comportamento suicida na juventude e na adolescência, e a pesquisa empírica crava que o exercício físico é um fator de proteção absurdamente poderoso. O esporte abraça os jovens, ele quebra o isolamento, constrói vínculos e oferece o mais valioso dos sentimentos, um propósito de vida. Muito acima das medalhas olímpicas, o esporte é um escudo vital para promover a saúde pública e impedir o desespero humano. Chegando ao fim das análises de todas essas ideias principais do livro, a conclusão dos autores resume com perfeição essa tese magnífica. Aplicar a psicologia positiva no esporte não é fingir que a dor ou os problemas não existem, mas sim escolher focar na maximização do potencial humano e do bem-estar, muito acima de qualquer patologia.
A evidência científica está posta na mesa. Focar nas forças, na paixão harmoniosa e na autoeficácia é o que não só cria campeões formidáveis, mas, sobretudo, forja seres humanos plenos e profundamente protegidos. Este é, sem dúvida, um manual definitivo que deve guiar as condutas de qualquer um envolvido com o esporte. E com isso, encerramos essa nossa maravilhosa exploração pela capacidade infinita da mente humana. Depois de tantas evidências maravilhosas, é impossível sair dessa leitura da mesma forma que entramos, não é mesmo? Fica aqui uma provocação para a reflexão de todos nós. Da próxima vez que assistirmos a uma competição ou pisarmos num campo, paremos para pensar: é só um jogo, um mero passatempo? Ou estamos de fato presenciando e ensaiando um manual prático e definitivo para o florescimento humano? Agradeço de coração a companhia em cada passo dessa jornada super valiosa. Até a próxima exploração.